Olá, nessa série de videoaulas nós falaremos sobre a resposta no domínio do tempo para sistemas de controle, abordando o tema para sistemas de primeira e segunda ordem e também nuances relativas às características de tais sistemas. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor da disciplina de Sistema de Controle 1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João Pessoa, curso de Engenharia Elétrica. Bem, vamos começar falando que uma das especificações usuais na área de sistemas de controle é a resposta temporal. Quando sistemas particulares, sinais particulares, como por exemplo o sinal impulso, sinal do tipo degrau, sinal do tipo rampa ou senoide, eles são aplicados às suas entradas. As respostas, as saídas são observadas. Elas se dividem basicamente em a resposta transiente, a resposta estacionária ou em regime permanente ou regime estacionário. E essas respostas elas são analisadas para verificar uma representação matemática de um determinado comportamento de um determinado sistema dinâmico. Então, nesse caso, são itens bem essenciais para a análise do projeto em sistema de controle. Uma coisa que precisamos estabelecer para entender melhor o que são polos zeros e essa resposta exatamente do sistema. Então, a resposta de um sistema ela é representada pela soma de duas respostas, de fato. A resposta forçada, ou seja, eu imponho uma entrada e a saída ela tem uma resposta devido a essa entrada, e a resposta natural, ou a resposta em regime permanente ou estacionário, à medida que essa resposta é inerente ao sistema dinâmico. O uso de polos e zeros e sua relação com a resposta no domínio do tempo de um determinado sistema, um sistema dinâmico, representa uma técnica de fato que possa ser analisada de forma qualitativa esse procedimento que vamos utilizar em controle. Os polos de uma função de transferência, isso é fácil de vocês, a partir de então, começarem vamos dizer assim, a entender, a utilizar esse conceito. Observe, o polo está no denominador e a quantidade de polos, pode ter mais de um, é justamente as raízes desse polinômio que está no denominador de uma determinada função de transferência. E o que é exatamente os polos? Se você observar na função de transferência, lá, os valores da variável S, é que vão levar o valor da função de transferência a tender ao infinito. E os zeros de uma função de transferência, lembre-se, eu tenho numa função de transferência numerador, denominador, as raízes que estão no numerador são justamente os zeros de uma função de transferência. É fácil também observar que esses valores da variável S da transformada de Laplace é que vão anular o valor da função de transferência. Então aqui vamos trabalhar nesse exemplo. Então aqui eu tenho um sistema G de S qualquer, em caso específico, esse S mais 2, S mais 5. Observa-se que existe um zero em menos 2 e um polo em menos 5. Lembre-se desse detalhe. O polo não está localizado em mais 5. É só você fazer isso aqui. Ó. S mais 5 igual a zero. S mais 2 igual a zero. Então você tem o zero, que justamente é representado por uma bolinha aberta, e o polo representado por uma cruzinha. Então você pode representar dessa maneira no plano S. Lembrando, tem o eixo imaginário e o eixo real. Bem, observe, é aplicado aqui um sinal do tipo degrau.
seja, 1 sobre S é um sinal degrau. Quando aplicamos esse sinal, ou seja, estou impondo ao sistema esta entrada, nós vamos precisar analisar no domínio do tempo, de modo que eu possa estabelecer por meio da transformada de Laplace a relação entre o plano S e o domínio do tempo em T. Então, observe o seguinte, eu vou expandir frações parciais, vocês já viram isso nos primeiros temas, né? Eu tenho uma constante em relação ao polo, lembre-se que eu estou impondo ao sistema um sinal do tipo degrau. Então, G de E aqui está sendo composto por G de S, R de S. A mais A em relação ao polo, o polo que está localizado em 0, B ao polo que está localizado em menos 5. Lembrando que esse polo aqui não é do sistema dinâmico. Bem, frações parciais. Eu vou cancelar o polo em S igual a 0, vai ficar S mais 2 sobre S mais 5, apenas substituir o S igual a 0, ou seja, aqui fica a resposta 2/5. Da mesma forma, eu cancelo o S mais 5 no denominador, vai ficar S mais 2 sobre S, apenas substituindo a resposta 3/5, justamente essas respostas aqui. A partir aqui da transformada de Laplace, a transformada inversa, nós temos isso daqui. Então, observe, 1 sobre S é justamente o de T, ou 1 de T, como queiram chamar, é a resposta relativa ao degrau. E essa parcela 3/5 é justamente a relação S mais A, que é exponencial de menos AT. Observe que eu tenho 3/5, que é o valor da constante, que multiplica exponencial de menos 5t. Então, esse polo na função de entrada, ele gerou a forma da resposta forçada. Lembre-se, eu tenho a resposta forçada, justamente porque eu impus ao meu sistema um sinal, naquele caso lá, um sinal do tipo degrau. E o polo na função de transferência gerou a forma da resposta natural. O polo, ou seja, o polo em menos 5 gerou uma função exponencial de menos 5t. Perfeito. Então, aqui a composição do teu sistema. Eu tenho o polo da entrada, justamente 1 sobre S, ele está localizado no plano S na origem. O zero do sistema, S mais 2, está localizado aqui e provocou os valores constantes, ou você pode chamar também os resíduos da expansão da função de transferência em frações parciais. E o polo em menos 5 gerou justamente essa resposta natural. Então, eu tenho a composição, a resposta forçada, que equivale a 2/5, e a resposta natural, que é 3/5 exponencial de menos 3/5t. Então, um polo sobre o eixo real gera uma resposta exponencial da forma exponencial de menos αt, pelo próprio conceito da transformada de Laplace inversa. Quanto mais à esquerda, que nós temos, no eixo real negativo, obviamente, porque aqui a gente ainda não entrou no conceito de estabilidade, mas a partir daqui o sistema é instável, não é a localização que eu quero para o meu polo. Pois bem, então quanto mais à esquerda no eixo real negativo estiver um polo, mais rápido o decaimento da resposta transiente exponencial para zero, mais rápida, no caso, a resposta. Os zeros e os polos, então, geram as amplitudes tanto da resposta forçada quanto para a resposta natural. Veja, um sistema dinâmico de primeira ordem, sem zeros, com a entrada do tipo degrau, da mesma forma que analisamos aquela anterior, ela gerou aqui a representação em diagrama de blocos, aqui é a função de transferência, 1 sobre S, na verdade, é a entrada, R de S, do tipo degrau, A sobre S mais A localização desse polo,
Então eu tenho, aplicando a transformada inversa de Laplace, tenho a resposta forçada e a resposta natural. Nesse caso aí em específico, 1 menos exponencial de menos AT. Vejam, nós temos sistemas de primeira ordem. Justamente o sistema de primeira ordem ele está relacionado à ordem do denominador. Nós estamos analisando a ordem do denominador. Então, o que caracteriza isso? Vamos analisar da seguinte maneira. Existem alguns conceitos que vamos ter que ter em mente, que é o seguinte. Existe o conceito da constante de tempo, que se denomina como um fator 1 sobre A, vamos entender aqui, justamente esse exponencial de menos AT, lá da localização do polo no eixo real. Quando você substitui o t igual a 1 sobre A, ele vai dar exponencial de menos 1t, que é justamente o decaimento. Você pode também ter o conceito inverso, ou seja, à medida que eu aplico um determinado degrau, ela vai aumentar isso a uma constante de tempo, que equivale a 63% do valor final, como está aqui previsto, e essa será considerada a constante de tempo do circuito, ou do sistema de primeira ordem, porque a gente pode também fazer analogia com os sistemas com circuitos de primeira ordem, tal qual vocês viram em circuitos elétricos. Observe ainda que eu tenho também mais duas características também de projeto, que é justamente o tempo de subida, o TR, e o tempo de acomodação, denominado TS. Bem, o tempo de subida, ele equivale a definido com o tempo necessário para que a forma de onda parta de 10%, tal qual está aqui, 10% desse valor final, isso vale salientar, até atingir 90% desse valor final. O valor final ele está relacionado ao valor de regime permanente. Obviamente que aqui está normalizado para 1. Eu quero alertar porque nem sempre esse valor aqui de amplitude é igual a 1. Eu posso, por exemplo, sair de uma amplitude, de um degrau, que vai, por exemplo, de 22 graus para 24 graus. O regime permanente seria em 24 graus. Então, isso deve ser bem observado para que não haja erro nos projetos. De alguma forma, eu não vou entrar no conceito da demonstração, mas o tempo de subida pode ser calculado por 2,2 sobre A. Quem é A? Justamente o inverso da constante de tempo. O tempo de acomodação é justamente o tempo que a resposta alcance e fique na faixa estabelecida aí de 2%. Bem, também uma das maneiras de você estimar esse tempo de estabelecimento é usar essa formulazinha aqui, essa equação, que é 4 sobre A, que é justamente a constante de tempo do sistema de primeira ordem.